Quem você teria sido se você tivesse sido fiel à sua criança, ao que você tinha como essência, sabe? Se você não tivesse se adaptado tanto, lutado tanto para caber. Desde pequena eu me sinto diferente, estranha. E hoje eu falo rindo, mas isso já foi um problema grande para mim. Eu acho que eu tô aprendendo agora lidar com isso. Quando eu era criança, eu sentia que parecia que todo mundo sabia se comportar, sabia viver, e o meu manual não tinha vindo. Eu não estava entendendo como que funcionava. Hoje em dia eu fico pensando, quantas crianças crescem assim, se sentindo assim, né? Você que tá me ouvindo agora, provavelmente, eu acredito que existe uma chance bem grande de você também ter sido essa criança, de se sentir diferente e, de certa forma, não entender, porque acredito que os adultos, principalmente a geração dos nossos pais, não conseguia ter essa noção, né, de que ser diferente não era um problema. Então, eu fui uma criança, principalmente, assim, perguntava muito. Eu parecia que o mundo todo existia para ser questionado. E eu me lembro muito nitidamente de como isso era um problema na minha casa, principalmente. Por quê? Qual que é a fonte de informação de uma criança, né? Principalmente naquela época, eu sou de 97. Então, naquela época, era os pais. Hoje em dia as crianças têm acesso ao celular, né? Não que eu concorde. Mas o meu acesso de informação era a minha mãe, né? Que estava ali muito próxima de mim. E eu questionava tudo. Eu perguntava sobre tudo. E era uma coisa assim, eu acho que realmente bem desesperadora para ela, porque eu fazia ela questionar coisas que ela nunca tinha pensado. E coisas complexas para uma criança, sabe? Eu lembro assim de perguntar coisas que realmente não eram tão comuns. Gerava um desconforto nela, né? É um desconforto considerável a ponto dela começar a me repreender, né? A não querer saber disso, a falar, olha, não é pra você ficar perguntando essas coisas, eu não sei, enfim, de forma, vamos dizer, não tão amorosa, né? Porque eu acho que é normal quando a gente é confrontado, né? A gente tá ali de cara com desconforto, é difícil você manter a, a seriedade, né? De falar, não, pera, é só uma criança e tal. Enfim, dentro do contexto, da dinâmica da minha família, era dessa forma que eu era posicionada ali, né? Olha, isso aqui não, isso aqui não. E aí, com isso, eu fui me moldando, né? Eu fui me moldando, tentando entender como que funcionava e eu observava muito. Eu me moldei para ser uma criança observadora, uma pessoa observadora que eu ainda sou. Então, eu observava muito e ouvia também. Então eu estava sempre perto dos adultos para entender o que que os adultos estavam falando, para eu conseguir entender como o mundo funcionava. Já que eu não conseguia a resposta, né, de forma direta, eu tentava a forma indireta, observando, e às vezes eu deixava sair umas perguntas de novo, e aí vinha aquela coisa de tipo, ai, sai daqui, né? Isso não é conversa de criança, enfim. E aí, nessa adaptação que eu fui criando, eu aprendi quando eu tinha que falar, quando eu tinha que ficar calada, quando eu podia me expressar, aonde eu podia me expressar, com quem. E foi aí que eu comecei a gerar o meu superpoder, né? Porque assim, eu acredito que na infância a gente desenvolve muito quem a gente vai ser, né? Como adulto. É nessa fase, assim, de infância que você vai realmente entender como que você deve se posicionar no mundo. Então, pra mim, essa parte de adaptação foi crucial, né? Foi uma coisa que eu realmente trouxe pra minha vida e que me trouxe problema.
Então, assim, eu nunca fui uma criança solitária. Com essa minha adaptação, eu conseguia ter amigos na escola. Eu sempre fui uma criança super, nossa, que tinha muitos amigos, que tinha, super sociável, né? Só que dentro de um molde, né? Eu precisava ser a criança que as outras crianças gostavam. Não era eu, era a criança que eu precisei ser para ser aceita. E aí foi isso. Eu criei várias versões de mim e eu acredito de verdade que você também faça isso, né? Que você tenha aprendido na infância isso. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a gente cria uma adaptação, né? Que é ser pessoas diferentes. Então, nessa solidão que eu tinha de me sentir diferente, de estar sempre inadequada, eu criei personagens para se adequar a isso. Então, dentro de casa, como filha, eu era uma pessoa, e aí, como amiga na escolinha, eu era outra. Com a professora eu conseguia ser de outra forma, que eu geralmente com os meus professores eu conseguia ser mais eu mesma, porque é um local mais aceito, né, para você, enfim, questionar e ter perguntas, enfim. E assim eu fui crescendo. Dentro dessa toda dessa adaptação de quando a gente é mais criança, quando muda para a vida adulta, muda um pouco de figura, né? Fica mais complexo. Eu percebi que essa minha habilidade social ela me gerou um afastamento de quem eu era. Chegou uma hora que eu me adaptei tanto e criei tantos personagens, vamos dizer assim, para viver em sociedade, né, da forma que me pediram, que eu me perdi. Eu não sabia quem eu era. E isso me gerou doenças físicas, né? Questões físicas e questões de solidão, depressão mesmo. Então, como esse canal ele está sendo feito com o objetivo de gerar troca e conexão entre a gente, eu quero te perguntar: quem você teria sido se você tivesse sido fiel à sua criança, ao que você tinha como essência, sabe? Se você não tivesse se adaptado tanto, lutado tanto para caber. A gente toma decisões, né? Eu tomei decisões na minha vida sobre carreira, sobre infinitas coisas, né? Que ela vinha de um lugar de tentativa de caber, né? De tentativa de se adequar ao que as pessoas precisavam de mim, ao que a sociedade precisava, ao que os meus pais queriam, enfim. E dentro dessa dinâmica, eu me perdi e hoje eu sou uma adulta que está tentando se encontrar. A minha pergunta, né, ela vem de um local de onde eu também fiz essa pergunta pra mim. E eu, né, tô passando pra você a bola agora de quem seria você, sabe? O quão diferente seria a sua vida se você tivesse se mantido na sua essência, sido quem você realmente é, né? E isso é uma reflexão interessante de se fazer, mas por mais que a gente não tenha feito essa decisão, né, de forma consciente durante esse tempo, ainda há tempo, né, de mudar isso. E uma das formas de mudar, né, de começar essa mudança, é de se posicionar num sentido de o que que você pode fazer hoje ainda, coisa simples, não precisa ser uma coisa que vai mudar a sua vida 360 de hoje para amanhã, mas o que você pode hoje fazer uma coisinha, mesmo que for pequena, que te aproxima das coisas que você gostava, sabe? Que te aproxima de quem você realmente era. E eu acho que isso é muito importante, muito importante. É o que eu tô tentando fazer aqui, por exemplo, né? Através desse diálogo. E também gostaria muito, muito de que a gente tivesse essa troca, né? Porque aqui eu tô falando com você, mas tem outras pessoas ouvindo. E essas outras pessoas, eu também sou consumidora de vídeos, né? Eu gosto de assistir. Quando a gente comenta,
é muito legal essa troca, porque eu conto pra você de mim, você me conta sobre o que você viveu nesse sentido, né? E ao ler os comentários, muito mais pessoas conseguem ter noção de que, principalmente, que não está sozinha, né? Que eu não tô sozinha. Eu quero ter essa sensação de que eu não tô sozinha. E eu tenho certeza que você também vai se sentir conectado de alguma forma, né? Ouvindo as experiências das pessoas. Então, se tocar no seu coração, sabe? Se você quiser, eu vou ficar muito feliz de saber o que esse tema toca em você, aonde isso de certa forma te aciona, né? Ou seja, para uma ação que você quer fazer para melhorar isso, um acontecimento de infância que te gerou ser como que você é hoje e suas dores, enfim. Compartilha aí comigo, que eu quero saber, tá bom?